Bom dia, sou o professor Alexandre e nós vamos falar um pouquinho sobre corte composto. Eu resolvi gravar esse vídeo para não deixar apenas o material para vocês lerem e fazerem a interpretação, né, mas eu vou tentar ajudar a explicação do assunto, né, através do vídeo e desses slides que vocês também estão recebendo esse material. O assunto corte ele já foi abordado anteriormente, né, nós vimos o corte total e o meio corte. Fizemos exercícios, né, e agora é um outro tipo de corte, né, que é um assunto muito utilizado em desenho técnico, né, os vários tipos de corte que a gente tem, e então um deles é o corte composto, que também é conhecido como corte em desvio. Como vocês podem ver no exemplo aí, na figura do lado esquerdo, né, na isométrica, tem uma peça que tem furos deslocados, tem dois furos cilíndricos e um furo retangular deslocado, e se ele aplica um corte total, ele não consegue pegar todos, né, os furos, né? O furo só vai pegar ou os furos cilíndricos ou o furo retangular. E aplicando o corte em desvio, né, que é o corte composto, ele consegue, né, com planos diferentes, né, fazendo desvio, atingir todos os elementos e mostrar na vista em corte. Então, como você pode ver na vista à direita e abaixo, né, no desenho, ele desenhou a vista superior. A vista superior tem a indicação do corte, mostrando aonde passou o corte. Então ele começa lá no furo cilíndrico, faz um desvio, passa pelo furo retangular, faz outro desvio e passa pelo furo cilíndrico do lado direito. E a vista em corte, que é a vista frontal, né, aparece então os dois furos cilíndricos das extremidades, o furo retangular no meio e a parte maciça achurada, né, a parte maciça atingida pelo corte. Nesse slide, vocês têm um exemplo de um corte total, e esse corte total ele passa apenas pelos furos cilíndricos. E não apareceria o corte, o furo retangular em corte. Nesse slide, o corte já passa pelo furo retangular e não passa pelos furos cilíndricos, ou seja, o corte total ele vai passar por um único plano, né? Então eu consigo mostrar o furo retangular ou eu consigo mostrar os dois furos cilíndricos, né? Então o corte composto ele veio para resolver esse tipo de problema. Pode ver nesse slide que agora sim, aplicando o corte composto, ele passa pelo furo cilíndrico, faz o desvio, aí faz um segundo corte passando pelo furo retangular, faz outro desvio, faz um terceiro corte passando pelo furo cilíndrico do outro lado. Na vista superior você consegue visualizar aonde passou o corte. E na vista frontal, que é a de cima, ele mostra então os dois furos cilíndricos e mostra o furo retangular no meio e a parte maciça atingida pelo corte. Aqui mais um exemplo, né, uma peça desenhada aí do lado esquerdo sem corte nenhum. Tem um furo com rebaixo deslocado, né? E alguns elementos centralizados aí na peça, um furo passando ali que a gente vê com as linhas tracejadas. E agora na vista que vai aparecer na figura, né, no desenho que apareceu aí, a mesma peça, só que agora desenhada em corte composto. Então repara que na vista superior está bem visível aí com uma linha mais larga, né, a indicação do corte para visualizar onde o corte passou. Passou pelo furo com rebaixo, fez o desvio para pegar os elementos centrais da peça. E na vista frontal, que é a de cima, né, aparece aí o furo com rebaixo, né, que na outra vista estava com linha tracejada, mas agora está em corte, então está com linha contínua. E os elementos centralizados aqui, o furo passando, né, devido ao corte em desvio, né, consegue mostrar todos os elementos em corte. Aqui mais um exemplo, mesma coisa, o corte passando pelo furo com rebaixo, faz o desvio para passar pelo furo quadrado. Esse exemplo aqui é uma peça com uma plaquinha com vários furos, furo com rebaixo, furo com rosca, oblongo. E aí tem o desenho dessa peça, a vista frontal e a superior, sem corte nenhum. Então repara que na vista frontal você vê um monte de linha tracejada, né? Aplicando o corte composto, o corte total não daria para mostrar todos os elementos. Então repara que no corte composto, na vista superior, você consegue ver o corte passando pelo furo com rebaixo, faz um desvio, passa pelo furo com rosca, faz um desvio, passa pelo oblongo,
faz outro desvio, passa pelo outro furo com rosca e aí um outro desvio para passar pelo furo cilíndrico. Dessa forma, na vista frontal, como você pode ver que está em corte, ele mostra, né, todos os elementos com linhas contínuas, né? Então você pode ver que o desenho fica bem melhor do que o exemplo da esquerda, que é o desenho sem corte, tá? Então, para você ver como é vantajoso aplicar o corte, né, aí depende da situação, nesse caso o corte composto foi o mais indicado. Aqui um vídeo, né? Então, nesse vídeo você consegue visualizar a peça sendo cortada, uma animaçãozinha para vocês entenderem bem como funciona, né? E aí a vista em corte. Vamos passar aqui de novo, ó. Uma pausa aqui para você ver. Tá vendo aqui? Ele começa a fazer o corte, então você consegue ver a linha por onde o corte está passando. Tá? E continuando ele aqui, ó, ele separou as duas peças, eliminou uma das partes e aí colocou como se fosse a vista frontal, ó. Tá? E assim essa parte mais escura aí, onde seria a parte achurada, né, da peça. Tá? Aqui, pessoal, então agora a parte dos exercícios, né? Acho que em relação à explicação, se houver alguma dúvida, né, vocês têm um material teórico aí para dar uma consultada, revisa os slides, tá? Bom, essa atividade, né, pessoal, vocês vão fazer em folha à parte, tá? Pode ser uma folha de sulfite, até folha de caderno, sem problemas. Você vai anotar lá, escrever lá, põe seu nome direitinho, né, turma, tudo. Coloca lá questão 1, e essa primeira está pedindo para você assinalar qual dessas perspectivas ou quais estão em corte composto. Então, qualquer uma delas que tiver desvio está em corte composto. Então, você vai colocar lá questão 1 e vai colocar, né, qual as alternativas aqui que você acha que está com corte em desvio. A segunda, pessoal, você vai ter que redesenhar, você vai ter que fazer essa vista a frontal e a superior, tá? Mostrar a indicação do corte aqui como está na vista superior. Não precisa fazer as cotas, tá, pessoal? O objetivo desse exercício é você apenas completar as partes achuradas, fazer as achuras, né? Então, você vai visualizar onde o corte passou e nas partes maciças atingidas pelo corte, vocês vão fazer as achuras, não se esqueçam. Achuras a 45 graus, então faz bonitinho, né? O espaçamento entre as linhas iguais, tá? Então faz direitinho aqui, não precisa fazer essa do lado, essa isométrica, tá? Só a frontal e a superior, não precisa se preocupar muito, né, com a beleza desse exercício, né, com o capricho, apenas ele. O importante dele é você aplicar corretamente as achuras, tá? Terceiro exercício, nesse slide então tem uma figura aqui do lado esquerdo, né, que é a vista frontal e superior. Aí tem uma vista em corte, corte em desvio, né, corte composto. Aí você vai colocar na folha lá a questão 3 e não precisa fazer esse desenho, tá, pessoal? Não precisa fazer o desenho, só vai colocar lá a questão 3, alternativa A, você vai copiar toda essa frase e completar o que está faltando. A B, você vai copiar a pergunta e responder, tá, o que está sendo pedido. A C, completar essa frase, né, vai escrever ela completa e completar o que está faltando. E a D, você vai escolher uma das três aqui, né, qual dessas três isométricas aqui, perspectiva isométrica, que estão em corte e se refere a esse desenho ao lado. Tá? Então, vocês vão colocar as respostas. O exercício é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Para vocês fazerem aqui o desenho dessa peça, ela é mais ou menos, lembra um pouquinho aquela peça que está do vídeo, né? Vocês vão fazer só a vista frontal e superior. Então, a vista superior vai passar o corte, essa indicação de corte que vocês estão vendo aqui, vocês vão fazer também na vista superior. Então, repara aqui, né, mais abaixo, aqui à esquerda, o corte inicia pelo meio da peça, passa por esse rasgo, passa pelo furo com rebaixo, faz o desvio para passar pelo furo cilíndrico de 10 e aí atravessa a peça. Tá? Então, vocês vão fazer o desenho completo, esse sim, né, mais caprichado, conforme as medidas que estão aqui. Então, pegar a régua, os instrumentos de desenho e fazer o comprimento lá de 108, a largura de 50, né, na vista superior, na vista frontal, né, o alinhamento entre as duas vistas, tá? Tudo que vocês viram nas aulas, né, aplicar nesse exercício, fazer a cotagem completa, lembra de distribuir as cotas entre as duas vistas, né?
as regrinhas de cotas que nós vimos aí nos exercícios, tá? Faz com capricho ali com vocês, né? Como a gente vem pedido, né, nas aulas, tá? As tarefas, as atividades anteriores que já foram enviadas, né, nas primeiras semanas aí da paralisação, né, vocês já deveriam estar me mandando. Quem não mandou, quem não fez, tá, pessoal, façam, me mandem, tirem uma foto, tal. E todas essas atividades, a de hoje e as anteriores, vocês vão me entregar no retorno das aulas, né, depois das férias, e ela vai ter peso na nota. Então, assim que a gente voltar, nós vamos marcar nossa primeira prova, né, e essas atividades ela vai ter peso nessa nota aí da primeira prova, tá ok? Então, façam aí tudo certinho, vocês vão ter tempo suficiente. Quem ainda não fez as primeiras atividades, vão ter aí o período aí para fazer, tá, pessoal? E para quando a gente voltar de férias, tá, está tudo completinho aí para a gente dar continuidade, né? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado aí com esse vídeo. Vocês têm aí o material, o slide, tá? Então, se cuidem, e aí até o retorno das aulas. Boas férias a todos. Tchau.